Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Eu faço uma pergunta pra vocês, que é o seguinte, esse aspecto psicológico, a Paulinha foi cirúrgica. Túlio, qual peça que está faltando? Porque a gente sabe que o Marcos Braz faz esse meio campo do grupo, do elenco com a diretoria. Qual é a peça que está faltando para o Flamengo ter uma pressão de verdade, para que os jogadores se mobilizem e acordem, né? Porque a gente vê um elenco adormecido, né? As lideranças adormecidas, tudo isso que a gente já comentou. Muita gente falando da saída do Pelaipe, os psicólogos, o psicólogo não tem mais também. O que você acha que o Flamengo pode fazer? Quais são os caminhos para o Flamengo voltar aos trilhos para ficar centrado de novo, né? Rafa, eu acho que assim, como hoje a gente não tem a torcida, e vai lembrar também que recentemente a gente teve lá na Gávea uma reunião, né, do departamento de futebol com as organizadas, e eu acho que o papel ali era passar, né, por parte do departamento de futebol para o elenco, para o Rogério, os anseios da torcida, né, da onde a torcida está vendo que não está, as coisas não estão correndo a contento, né? E também acho que deveria se fazer uma análise na questão de, beleza, você não quer contratar um psicólogo, mas, por exemplo, Jesus não tinha psicólogo, mas ele tinha lá o Evandro Mota, que era mental coach, era um cara que trabalhava ali, né, com a cabeça dos jogadores, com a motivação. Será que é necessidade de você trazer esse jogador, esse profissional? Talvez pode ser importante. Será que, assim como, apesar que tem outra pessoa hoje que faz esse tipo de trabalho lá, do Pelaipe, né, que é o Gabriel Skinner, que ele pegou lá o lugar do Pelaipe, talvez não esteja fazendo muito bem. Será que seria bom trazer um outro profissional para poder fazer esse trabalho, né, um cara talvez mais enérgico, um cara que também vá conversar com a imprensa, porque o Pelaipe também não se furtava a falar, né? Eu acho que tudo isso tem que ser analisado. E também uma conversa com o Rogério, falar, Rogério, olha só, cara, você está tendo aí uma oportunidade que, por exemplo, o Domi não teve. E isso não quer dizer que o trabalho do Domi era bom, né? Para dizer que do cara que todo mundo considerava que era uma bosta, né, que era muito ruim para o Flamengo, o Ceni consegue ser pior. O Simon até tinha botado, o problema não era só o técnico, eu sempre falei que nunca foi só o técnico. E o Rogério Ceni comprova isso. Então, eu acho que tudo isso já deveria, na verdade, ter sido avaliado. Acho que os problemas, a gente vem falando aqui, vira até como se fosse um mantra, né? Até acaba se tornando até chato. Olha, o problema não é só técnico, né? Tem os jogadores, você tem os problemas extracampo e tal, porque o Jesus conseguia blindar muito bem. E acho também que essa coisa... Porque, assim, isso vai ser usado politicamente. Não, mas estão interferindo lá a política está interferindo porque permitem, né? Eu acho que, assim, se você tem um Rogério, beleza, o Rogério não tem esse perfil de blindar, vamos ajudar o Rogério a blindar o departamento de futebol? Pode existir, você coloca regras, você coloca, não tem negócio de assistir treino, conselhinho que não tem necessidade, não vai viajar com a delegação, só vai viajar quem é necessário, vamos diminuir aqui e ali. Isso pode ser feito, até mesmo pelo próprio Marcos Braz, pelo Bruno Spindel, né? Você ajudar o cara a blindar o departamento de futebol. Eu acho que talvez a maior interferência não seja da oposição do Flamengo da política, é da própria direção, né? Que fica um bando de fantoche lá. Para que, por exemplo, naquela viagem com o Equador, e aí a gente volta lá do surto da Covid, tinha aquela delegação inteira. Se você está vivendo uma plena pandemia, você fala assim, vou reduzir aqui, se viaja aquela galera toda que viaja para ver o jogo. Vê pela televisão, porra. Não pode ver pela televisão, tem que ir lá para poder fazer fotinho pro Instagram, e aí uma galera pegou Covid. Ou, de repente pode ter sido até algum deles que viajaram já com Covid, a gente não sabe, né? Bom, lá, Jesus não deixava nem conselhinho assistir treino, meu irmão. Então, assim, eu acho que o grande problema, mas vai ter, assim como ontem também se tentou, o pessoal indo lá reclamar com a arbitragem, para usar como bengala, mas a política, porque é ano eleitoral, 2009 era ano eleitoral, a gente foi campeão brasileiro. E quem ganhou não foi o presidente que foi o campeão brasileiro. Entendeu? Então, assim, Rafa, eu acho que talvez possa se identificar inicialmente essas coisas, se precisa de um profissional, de um psicólogo, se precisa de um coach, se precisa...
Gente, mas é muito óbvio. Então, Desculpa, mas é muito óbvio. Sim, mas assim, eu acho que o Rogério também poderia ajudar nesse trabalho. A gente viu o Jesus, acabava o jogo, Jesus já ia lá e cobrava o Renier no campo mesmo. O Rogério é conformado. As coisas que ele fala na coletiva, pelo amor de Deus, gente. O que foi aquela coletiva? Primeiro que ela demorou horas. Porque parecia que não ia ter. De tanto que ela demorou para começar. Aí depois o cara fala que não tem como explicar um dos gols. Porque o segundo gol, que beleza, ninguém esperava que o Filipe Luís fosse dar aquela entregada, beleza. Agora o primeiro gol não tem como explicar, a bola na área. Mas, Paulinha, ele rapidinho. Não tem como entender. Ele não pode tirar a responsabilidade também, porque no segundo gol, qual é o papel ali do Rogério? Beleza, ele não é diretamente culpado, mas ele é o cara que vai chegar e falar, gente, um jogo é atenção os 90 minutos da partida, Filipe Luís, ou todo mundo. Não pode dar mole, entendeu? Ali foi um lance capital, que poderia ter sido em qualquer momento. Ele a partir do momento que ele criticava o Domi, que o Domi ficava parado, que o Domi é isso, que o Domi... O Rogério também. Quase pois é, aí aqui a galera... A atenção de jogador quase não se manifesta, quase não faz. Tudo que criticavam o Domi, o Rogério faz igual ou pior. As substituições, pelo amor de Deus, o cara tira o Gabigol para terminar o jogo com o Rodrigo Muniz dentro de campo. Pô, tá de sacanagem. Não é possível. Não faz sentido nenhum. Não é possível que ele olhe para as substituições dele e ache isso normal, cara. Eu acho que essa é a falha solar, né, do Rogério Ceni, que discutir com isso é muita burrice. Não tem como defender isso do trabalho do Ceni. E as derrapadas nas coletivas, a eventual falta de cobrança com os figurões, isso aí é tudo lateral perto da grande falha nas substituições. E, claro, a insistência no início com o Gustavo Henrique e Léo Pereira, que custou caro. Você vê aí na tela os 11 primeiros jogos de Dorival Júnior, Abel Braga, Jesus, Domi e Rogério Ceni, né? É quase que uma escadinha, né? O Dorival com 72,7%, o Abel 78,7%, mas aí foi Campeonato Carioca, Florida Cup. O Jesus 63,6%, couro comendo no meio do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Domi, nesse cenário super difícil, também sem torcida, pós-pandemia, super delicado, é natural até que seja abaixo. O grande problema do Domi, acho que foram as goleadas, né? Isso que ficou chato para ele. E agora o Rogério Ceni, com 48,5%, é um índice deprimente. Para Flamengo, deprimente. E no vale lembrar, Rogério, se tu mete 48%, beleza. No Flamengo não dá, parceiro. Fala, vale lembrar que o Rogério veio, porque assim, essa observação que o Rafa faz, pô, até quando a gente falava aqui, gente, mas o problema não é só o Dom, aquela ladainha. Aí falou, não, mas pô, o cara, toma 4 gols num jogo. Beleza, então o que você põe? Pô, vai trazer um técnico que vai resolver esse problema, né? O problema defensivo. E não resolveu, né? E não só isso, eu tava vendo um dado de que o Fortaleza do Rogério Ceni era o pior ataque do Brasileirão. Mas ali também era muito pereba, né, cara? Mas mesmo assim, Rafa, mesmo assim, olha só, vamos lá. Você traz um treinador... Mas o nosso ataque com um monte de estrela piorou também. Então, isso que eu tô falando. Ele já era ruim lá no Fortaleza. O que ele tinha de positivo lá no Fortaleza era a defesa, uma das melhores defesas. No Flamengo, ele não consegue resolver o problema que a gente tinha com o Domi. E aí a gente vê nos números aqui, considerados os contextos de cada treinador. O Dorival chegou no meio de temporada, pegou alguns jogos finais. Já o Abel, todo mundo... o Abel saiu com não sei quantos... Abel, como o Rafa bem lembrou, Florida Cup, Campeonato Carioca. Jesus entrou no meio de temporada. Domi no meio de temporada. O Rogério também no meio de temporada, né? Então, assim, tirando o Abel aqui, que começou no início, que teoricamente tem adversários mais fáceis, o Rogério é o pior de todos, em termos de números. O pior de todos. E não resolveu os problemas que ele veio resolver. Oi? Oi, Paula. Pior na frente e atrás. Pior na frente e atrás. Fazia muito gol, mas somava muito gol. Mas o time do Domi fazia muito gol. O time do Rogério nem faz e leva. Eu acho que em termos de falhas de sistema, na época do Domi era pior, sem querer passar pano pro Rogério, porque você vê, ontem o gol do Filipe Luís foi um gol dado,
O Hugo deu um gol para o São Paulo também. Mas e os o únicos Domi jogos onde também o Flamengo faz isso, tomou cara. mais de 2 gols foram contra o Bahia, quando o Flamengo estava com 1 a menos, e foi um surto coletivo. Então, uma mas aí, Rafa, a gente está no seguinte: você pega um time que levava 3, 4 gols para levar 2. E aí o ataque que, de certa, como a Paula falou, fazia mais gols, né? Hoje faz menos. Então aí, meu amigo, a equação não fecha. Domi não. Sim. Mas assim, o Domi é o que a gente fala, e é sem passar pano. O Domi não tinha o quarteto, que é o quarteto fantástico que a gente fala, BH, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. Ele nunca jogou com os 4 juntos. Ele Sim. não tinha as peças. O Rogério tem o time completo e tem tempo para treinar, que era outra coisa que o Domi não tinha. Então falta o quê? O que falta para ele? Pois é, eu acho a passagem do Domi no Flamengo melancólica para o Flamengo e para o Domi. Foi o que eu falei outro dia aqui. O Domi é como ir a Paris e não ver a Torre Eiffel. O cara jogou no Flamengo e não teve a oportunidade de jogar com torcida. Isso já é uma desvantagem absurda pro cara. Né? O time do Flamengo não conseguiu se motivar nesse pós-Covid, tirando naquela arrancada, né, na época do Domi, justiça seja feita, aqueles 11 jogos, né, Túlio, 12, que o Flamengo não perdeu, foi o melhor momento do Flamengo. Né? Foi o melhor momento do Flamengo. Então, aí eu pergunto, o Domi chegou a conseguir, e isso também não credencia nada, mas durante um certo momento de que se criou uma esperança, falou assim, pô, o cara encontrou aqui o trabalho dele, vai começar a dar certo. O Ceni, nem isso. E também vai lembrar que o Domi já antes, nesses primeiros 11 jogos, o 11º jogo do Domi foi justamente aquela goleada pro Del Valle. O 10º jogo do Domi foi o Fluminense, que a gente também fez um grande primeiro tempo, a gente abriu 2-0, fez um segundo tempo meio, né, ali, mais ou menos, levamos um gol, mas com a esperança. Lá contra o Del Valle, eu nem conto muito, porque eu acho que ali o time já estava sobre o efeito... Eu acho que já estava geral Covid. No surto da Covid. Mas depois vieram outras goleadas, né? São Paulo, teve Atlético Mineiro e tal, que também foram falhas. O Natan, que também tem falhado, como o Rafa até abriu o programa falando sobre a bola nas costas, o Natan continua a mesma coisa. E aí, assim, a gente está observando que não é o profissional de campo e bola. A gente está de fora olhando, vendo, ó, o Natan tá levando 500 bolas nas costas. O Rodrigo Caio, o Ceni não tá vendo. O Natan tá tomando bola nas costas desde do Domi, né? Desde quando ele assumiu a titularidade. E aí não tem ninguém ali para corrigir. E aí que fala assim, a gente não consegue... E aí eu até discordo um pouco ontem, a Mari até falando, que eu perguntei para ela, falei, pô, como é que você viu a evolução desde a chegada do Ceni e tal, papapá, o que você acha que tá faltando? Eu não consigo ver evolução do Ceni, desculpa. Eu não consigo... Ah, beleza, o time pode levar menos gols, mas vale lembrar que o Rodrigo Caio voltou, né? Não precisa mais se formar a defesa com que ele insistiu bastante, com o Gustavo Henrique. Então, assim, o trabalho do Rogério Ceni é pífio. E é aquilo que eu falei. O Rogério Ceni, o Flamengo é um laboratório para o Rogério Ceni, que é um técnico em formação, que está no clube dentro de um contexto em que ele tem que ganhar. Não pode oscilar. Então, vão ter a mesma paciência que a gente tem com o Natan, com o treinador? Não vai ter, pô. Não vai ter. Não vai ter. Isto posto... É um treinador que não faz por onde, gente. Sim. Que você tenha toda a paciência do mundo. O cara não faz por onde. É depois da coletiva do Fortaleza. Pô, vamos anotando. Vou fazer esse exercício de começar a anotar pra gente não esquecer tudo. Depois da coletiva do Fortaleza, o cara fala pra mim que eu montei a defesa. Ele não consegue quebrar a defesa que ele se vangloria de ser montado. Começa por aí. Isso é derrapar na própria arrogância, né? É escorregar na própria casca de banana, né? Essa foi demais. Tá de sacanagem. Aí o cara tira o Gabigol pra encerrar a partida com o Rodrigo Muniz. Com todo o respeito que eu tenho ao Rodrigo Muniz, mas, porra! Não dá. Não dá. E olha... a partida com o Rodrigo Muniz e PP. Tudo bem que o PP entrou no final do jogo, porque o Gerson tava com cãibra. Mas são 10 dias pra treinar, mano.